Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Eu sou Gisele Serjaques e hoje eu vou falar sobre identidade. Quando a gente fala de identidade, na Bíblia podemos destacar várias pessoas, mas hoje eu vou destacar 4. A primeira que eu quero destacar é João. João, ele era filho de Isabel e Zacarias. Os dois não podiam ter filhos, pois Isabel era estéril. E quando o anjo foi falar com Zacarias que Isabel teria um filho, a Bíblia relata que eles já eram bem velhos quando isso aconteceu. Zacarias não acreditou que Isabel daria um filho e que esse filho se chamaria João. Então, por isso, ele ficou mudo até escrever o nome do filho em uma placa, né? E a voz de Zacarias voltou. João, ele é conhecido como a voz no deserto, a voz que anuncia o reino do Senhor, que o reino do Senhor estava próximo, que era Jesus Cristo. João e Jesus eram primos, Isabel era prima de Maria. Os dois são 6 meses de diferença, porém João começou o seu ministério antes de Jesus, justamente para dar tempo dele ser a voz do deserto, para dar tempo dele anunciar o reino do Senhor. E muitas vidas foram abençoadas, muitas almas foram salvas através de João Batista. João não era uma pessoa tradicional. Ele andava com pele de camelo, comia gafanhoto e tinha um jeito de falar totalmente diferente. Ele não era manso. Ele chamava as pessoas de raça de víboras e toda vez que alguém ia se batizar, algumas vezes ele não autorizava a pessoa a se batizar, pois a pessoa não se arrependeu de todo o coração. Então ele falava, se arrependa primeiro, depois vem aqui que eu te batizo. Agora é o ponto-chave, o ponto que eu quero falar, que João sabia quem ele era, que João sabia do propósito dele aqui na Terra. Em João 1:19, João tem uma conversa com os sacerdotes de Jerusalém e levitas e eles perguntam quem ele é. Vou ler para vocês aqui. Esse foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não. É o profeta por quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Aqui nós vemos que João já sabia quem ele era, a identidade que ele tinha em Cristo, a importância que ele tinha em Cristo. Ele mesmo falou que ele não era o Cristo, que ele não era Elias, que ele não era o profeta que eles estavam esperando, mas que ele era a voz que clamava no deserto, que era a profecia que tinha sobre ele. Outra pessoa que nós podemos falar que tem identidade firmada é Jesus Cristo. Quando ele pergunta para os discípulos o que os homens falavam sobre ele. Podemos ver esse diálogo em Lucas 9:18. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Aqui nós vemos que Jesus pergunta quem os discípulos achavam que ele era, mas não porque ele não sabia quem ele era, mas sim
para ele saber se os discípulos sabiam quem Jesus era, quem tinha enviado Jesus. E inclusive a multidão achava que ele era João Batista. Mas como ele era João Batista, se João Batista estava batizando multidões no Rio Jordão, inclusive batizou Jesus, não tem encaixe. Elias, como ele seria Elias se o espírito de Elias estava sobre João Batista e Elias estava morto também, como um dos profetas citaria. Então aqui nós vemos que a multidão, o povo, estava totalmente errado. Simão, que é Pedro, mas ainda era Simão, respondeu que ele era o Cristo enviado por Deus. E Jesus entregou uma profecia para Pedro, que através de Pedro Jesus construiria a sua igreja, pois o que Pedro tinha falado não foi revelado nem por homem nem por carne, mas sim por Deus. E então Pedro daria início à igreja de Jesus Cristo. Mas não fiquei muito feliz com isso não, porque nos versículos depois Jesus adverte Pedro, porque ele fala que ele teria que morrer para salvar a humanidade. E Pedro fala que Jesus era muito bom, muito justo para morrer. E Jesus adverte Pedro falando: para trás de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás porque não era Pedro que estava falando, mas sim demônio, assim, mas sim Satanás. Então, Jesus ele sabia a sua missão, sabia quem ele era e não desistiu em nenhum momento, não voltou atrás, não quis ser Deus. Ele poderia muito bem, quando vinha aqui à Terra em algum período, falar: eu não vou morrer por esse povo é perverso, esse povo é mentiroso, esse povo adultera, esse povo se prostitui, esse povo mata, esse povo é terrível, eu não vou morrer por eles porque eu não mereço morrer no lugar dessas pessoas. Mas não, Jesus morreu por mim e por você. Outra pessoa que nós conseguimos ver a identidade em Cristo é Paulo. Bom, Paulo, antes Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, das pessoas que levavam o nome de Cristo. Inclusive matou vários cristãos. Ele era um dos mais perversos perseguidores, ele era um dos mais rígidos perseguidores. E Jesus laçou ele, Jesus pegou ele em uma ida dele para Damasco. Jesus fez com que ele ficasse cego para que ele fosse perseguidor de homens, que ele levasse a palavra de Deus, de Cristo, para outras pessoas. E a partir daí nós vemos a mudança que Deus fez, que Jesus fez na vida de Paulo, tanto que ele é um dos maiores autores da Bíblia. A maior parte do Novo Testamento é ele que escreve. Então nós vemos a mudança, inclusive um versículo ele fala: morrer é Cristo, viver é lucro. Então ele podia morrer por Cristo, que estava tudo bem, e então ele firmou a fé. E passar pelo que Paulo passou seria muito difícil para muitos, e eu falo isso por mim também. Paulo passou bastante período de sua vida preso. E as pessoas que falavam de Cristo, como algumas são hoje, não são só presas, elas são torturadas. E Paulo, mesmo sendo torturado, mesmo estando todo desfigurado pelo amor de Cristo, ele não parou até a sua morte. Então, nós temos que ser como Cristo. Nós temos que ter isso de Paulo, esse amor por Cristo, esse amor por levar a palavra, não ter medo de morrer pela palavra, como muitos missionários não têm medo de
levar a palavra. Muitos missionários sabem onde eles estão pisando e o que pode acontecer com eles. Muitos não, todos os missionários, principalmente aqueles que vão para países que a palavra de Deus não pode nem ser pensada, que eles já estão sendo perseguidos. Agora vamos voltar a falar de Pedro. Pedro, como eu disse, ele foi consagrado por Jesus Cristo, o responsável por iniciar a Igreja de Cristo, que a Igreja de Cristo seria firmada por Pedro. Logo em seguida, ele errou, mas quando Jesus chamou Pedro tinha feito a maior pesca de sua vida, por conta de Jesus. Jesus ajudou Pedro a fazer a maior pesca da vida dele. E depois que Pedro pescou, Jesus fez a seguinte pergunta: Pedro, me siga. Bom, Pedro poderia ter pensado: Jesus, eu não vou te seguir, acabei de fazer a maior pesca da minha vida, você tá doido de eu te seguir? Eu não sei nem pra onde eu vou com você, não sei nem pra onde você tá indo, quem é você, de onde você surgiu, não vou. Mas Pedro simplesmente falou: sim, senhor, vou contigo, tamo junto, é isso, onde você for eu vou, e tudo certo, vida que segue. E a gente vê que em nenhum momento Pedro quis voltar atrás. E quando Jesus estava sendo crucificado, Pedro foi o único que tentou proteger Jesus. E Jesus o advertiu. Pedro cortou uma das orelhas dos soldados que estavam querendo prender Jesus. E Jesus fez um milagre com esse soldado. Ele colocou a orelha novamente nesse soldado, advertiu Pedro, porque o que tinha que acontecer não tinha como voltar atrás, tinha que ter acontecido. Então essas são algumas pessoas que nós vemos que têm a personalidade firmada em Cristo. Mesmo errando, eles não abandonaram a Cristo. Eles não deixaram de fazer o que Cristo mandava, seguiu firmemente as ordens de Cristo, o que Cristo tinha para a vida deles.